Irmãs, podem se assentar. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus possa abençoar e falar ao nosso coração. Irmãos, é interessante que o ano passado, ou melhor, o ano retrasado, eu tive a oportunidade de estudar a respeito de igrejas, principalmente sobre revitalização de igreja. Mal sabia que esse ano de 2020 seria um cenário totalmente diferente. Quando nós estudamos sobre revitalização de igreja, nós aprendemos a identificar os problemas, como agir nesses problemas. Mas é interessante também que, dentre os livros que eu estudei, muitos deles apontavam que muitas igrejas estavam fechando, muitas igrejas estavam morrendo. Como eu sempre falei aqui para os irmãos e para as irmãs, aqui da Igreja Presbiteriana de Capivari, nós precisamos entender algo muito importante. A igreja invisível, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que não tem placa, a igreja que não tem denominação, essa igreja ela cresce cada dia e cada vez mais e mais. Ou seja, nesse exato momento, essa igreja invisível, ela está crescendo. O reino de Deus está expandindo. A igreja do Senhor Jesus tem multiplicado. Mas nós precisamos entender também que a igreja visível, a igreja que tem a sua placa, que tem a sua denominação, se ela não atentar para algumas coisas, elas fecham as suas portas. Ou seja, a igreja visível, ela morre. E nós temos presenciado isso, irmãos e irmãs. Quantas igrejas nós não conhecíamos que fecharam as suas portas? Mas é tão interessante também que dentro desse cenário, aonde que mostram igrejas que estão fechando, mostram também para nós um outro cenário. Um cenário maravilhoso, um cenário de igrejas que estão crescendo, de igrejas que estão vivas.
São igrejas vivas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós já tivemos a oportunidade de estudar essa carta capítulo por capítulo, nós vemos como essa igreja ela é forte. Como essa igreja é uma igreja maravilhosa. Como essa igreja não é como a igreja de Corinto, mas nós vemos que essa igreja, a igreja dos Tessalonicenses, é uma igreja que nós chamamos de uma igreja viva. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos e com as irmãs nessa noite, à luz de 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 10. Sobre esse tema, uma igreja viva. Ou seja, uma igreja que tem vida, uma igreja que está viva. Mas, o que mantém uma igreja viva? O que mantém, irmãos, uma igreja viva? Essa carta, esse capítulo 1, esses 10 versículos, vão nos apontar várias coisas que mantêm uma igreja viva. Mas por causa do nosso tempo, eu quero destacar 3 coisas que mantêm uma igreja viva. E a primeira coisa que mantém uma igreja viva é a presença de Deus. O que mantém uma igreja viva é a presença de Deus. E isso nós podemos ver do versículo 1 até o versículo de número 4. Paulo escrevendo então aos Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, ele diz: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É interessante que logo na introdução, Paulo, Silvano e Timóteo, já identifica essa igreja, já mostra que essa igreja tem a presença de Deus. Mas não é só o Deus Pai, temos também a presença do Senhor Jesus, e quando nós olhamos para o versículo de número 5, ele vai dizer, sobretudo em poder no Espírito Santo. Ou seja, a igreja dos Tessalonicenses é uma igreja viva, porque ela tem a presença da Trindade. Irmãos, é uma igreja onde Deus opera, é uma igreja onde Jesus salva, é uma igreja onde o Espírito Santo convence todo homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E olha só, quando nós olhamos para o versículo 2, Paulo diz, nós damos sempre graças. Graças a quem? A Deus. Por quê? Por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que mantém uma igreja viva é a presença de Deus. É a presença de Deus o Pai. É a presença de Jesus Cristo, Filho. É a presença do Espírito Santo que torna e mantém uma igreja viva. Mas de repente você pode me perguntar, mas pastor, essas igrejas que fecham, que estão fechando as suas portas, elas não têm a presença de Deus? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, essas igrejas perderam a visão da presença de Deus. Essas igrejas se transformaram em tudo, menos em igreja. Como alguém já disse, em muitas igrejas só tem o nome de igreja no documento, porque se tornaram verdadeiros clubes, onde que cada um faz o que quer, que cada um age do jeito que quer, que as pessoas acham que podem servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Muitas igrejas, irmãos e irmãs, as pessoas transformaram essas igrejas literalmente em clube. Só lembram da igreja no domingo à noite, só lembram da igreja no domingo de manhã. É como se fôssemos bater um ponto.
Por isso que muitas igrejas fecham. Porque perderam a visão da presença de Deus. Porque onde Deus está, irmãos, nós podemos dizer que nós temos uma fé operosa. Nós vemos os irmãos e irmãs passando por lutas, passando por tribulações, passando por momentos difíceis, mas nós vemos os irmãos, como nós acabamos de cantar, rompendo em fé. Uma fé viva, uma fé atuante, uma fé verdadeira, uma fé que é alicerçada em Jesus Cristo, que é alicerçada em Deus o Pai e que o Espírito Santo abre os nossos olhos, abre a nossa mente dizendo para nós, não desista. Nós andamos de fé, em fé. Sabe por quê? Porque Deus está presente conosco. A igreja onde Deus está presente, irmãos, não é uma igreja morta, não é uma igreja abatida, não é uma igreja que recua, mas é uma igreja viva, é uma igreja que avança, é uma igreja que caminha olhando para o seu Senhor, olhando para o seu Salvador, olhando para o seu Consolador. Mas eu quero dizer algo também para você. Muitos crentes se abatem e muitas vezes se afastam dos caminhos de Deus, porque perderam a visão da presença de Deus. Para muita gente, eles acham que Deus está presente só na igreja. Deus não está presente só na igreja, irmãos. Deus está presente em todos os lugares. Aonde nós vamos, a presença de Deus nos acompanha. Nós não podemos perder de vista a presença de Deus. Nos momentos felizes da nossa vida, nós devemos celebrar, nós devemos agradecer, nós devemos adorar, nós devemos exaltar o nosso Deus. Sabe por quê? Porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus e é para a honra e para a glória de Deus. Onde Deus está presente, tem vida. Aonde Deus está presente, irmãos, tem vida. Por isso, uma das primeiras coisas que mantém uma igreja viva é a presença de Deus. Olha só, na igreja dos Tessalonicenses você encontra uma fé operosa, você encontra um amor abnegado, você encontra uma firmeza na esperança do quê? De que Cristo vai voltar. Mas essa esperança também que me ajuda a entender que eu posso encontrar com o meu Senhor e Salvador a qualquer momento, em qualquer hora. É essa esperança, irmãos, que Jesus pode vir, mas é essa esperança também que eu posso ir ao encontro dele, é que me mantém vivo. É por conhecer a Jesus que nós lançamos fora todo o nosso medo. É por conhecer a Jesus é que nós lançamos fora toda a nossa ansiedade. É por conhecer a Jesus que nós dobramos o nosso joelho e nós levantamos as nossas mãos e pedimos, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. E Ele atende a nossa oração. É por conhecer Jesus, irmãos, que nós sabemos que nós não estamos sozinhos em nenhuma circunstância. O próprio Senhor Jesus nos disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, a Igreja Presbiteriana de Capivari é uma igreja viva. Sabe por quê? Porque Deus está presente no nosso meio. Jesus está presente no nosso meio. E o Espírito Santo está presente no nosso meio. Nós estamos aí retomando os nossos cultos, né? Nesse ano. E como Deus tem sido bom. E louvo muito a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs, que têm entendido que é necessário voltarmos. Porque nós, como sempre o pastor tem dito, cuidadosos, sim, medrosos, não. Nós sabemos que Deus está presente no nosso meio. O ano de 2020 foi difícil para a nossa igreja? Foi. Enfrentamos lutas que nós não imaginávamos.
tanto de fora quanto de dentro. Mas uma coisa eu posso dizer aos irmãos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, nada nos faltou. Deus em Cristo Jesus supriu todas as nossas necessidades e não será diferente nesse ano. Deus está presente conosco, irmãos, e aonde Deus está, o mal tem que sair. Como já diz a canção, né? Aonde Deus está, o mal tem que sair. Não tenha medo, irmãos. Seja cuidadoso. Como nós sempre falamos, máscara, álcool em gel nas mãos, distanciamento, cuidadoso, sim, medroso, não. Deus está presente no nosso meio. Mas a segunda coisa que mantém uma igreja viva, além da presença de Deus, irmãos, é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Veja o versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, o que mantém a igreja viva é a pregação do Evangelho. Irmãos, a igreja que não prega o Evangelho é uma igreja que está fadada a morrer. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho. Paulo, Silvano e Timóteo reafirma isso na igreja. Paulo lembra a igreja de Tessalônica como que ela surgiu, como que ela nasceu. E ela surgiu e ela nasceu mediante a pregação do Evangelho. Mas olha que maravilha que o versículo diz: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Ou seja, irmãos, não é um evangelho da boca para fora, mas é um evangelho que veio acompanhado com o poder. E o poder de quem? Do Espírito Santo. Irmãos, nós temos a maior missão de todas: tornar o nome de Jesus conhecido nos 4 cantos da terra. Tornar o nome do Senhor Jesus conhecido na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país e até os confins da terra. Sabe o que mantém uma igreja viva? É a pregação do Evangelho. Nós sabemos que Deus está presente, por isso, quando as pessoas vêm abrir o coração, até mesmo quando as pessoas vêm murmurar para nós devemos aproveitar a oportunidade e pregar o Evangelho. Se a pessoa reclamou para você: eu estou com uma dor de cabeça, apesar quando a pessoa fala hoje, né, eu estou com uma dor de cabeça, a gente dá 4 passos para trás, né? Mas irmão, é o seguinte, muitas vezes você vai ter que orar por essa pessoa. Ore por ela, peça para Deus abençoar, peça para Jesus colocar a mão. Como diz o apóstolo Paulo, a pregação do Evangelho não é só em palavras, mas é em poder. Nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que pode curar, nós temos um Deus que pode livrar, nós temos um Deus que pode salvar, irmãos. Agora não, a gente fica meio temeroso. A gente fica receoso de falar do Evangelho. Deus não chamou você para salvar ninguém, mas Deus convocou você para pregar o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. O Senhor Jesus nos ordena a pregarmos o Evangelho a toda criatura. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
eu quero te dar um pequeno segredo. Sua vida está triste? Você está achando que as coisas estão difíceis? Você está achando que está muito concentrado no Covid? Eu quero fazer um desafio para você. Eu quero fazer também um convite a você. No decorrer dessa semana, pregue o Evangelho para as pessoas. Fale do amor de Jesus para essas pessoas. Quando a pessoa chegar e falar para você, nossa, mas eu estou com medo desse Covid. Olha que oportunidade você tem de pregar o Evangelho. Diga para essa pessoa, você sabia que existe alguém que nós podemos lançar sobre ele todo o nosso medo? Você sabia que Jesus nos ensina e nos convida a lançar sobre ele todo o nosso medo? Esse medo que você tem de morrer, esse medo que você tem de ficar doente, existe um remédio, existe uma solução. E não é a vacina, mas é Jesus. Irmãos, a minha oração é que o povo seja vacinado o mais rápido possível. Mas eu quero dizer para você, como diz Apocalipse, se prepare, porque coisas piores ainda virão. O que sustenta a vida do crente, o que mantém a vida do crente ardendo, viva, cheio de vigor, é a presença de Jesus, é a presença de Deus o Pai, é a presença do Espírito Santo e principalmente quando nós falamos dessa presença para as outras pessoas. Quantas pessoas você não conhece que estão ansiosas? Quantas pessoas que você não conhece que estão roendo as unhas? Olha que excelente oportunidade para você pregar o Evangelho. Você pode dizer para essa pessoa, sabia que Jesus nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade? Irmãos, a ansiedade é o receio do amanhã. A ansiedade é querer viver o amanhã. No sermão de prova do seminarista Daniel, e ele, sermão de prova visando a licenciatura dele, ele falou sobre a oração dominical e aquela expressão, ele trabalhou aquela expressão, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, por que nós andamos ansiosos por aquilo que não existe? Por que nós andamos ansiosos por aquilo que não existe? O ontem passou, o ontem existiu. O hoje é presente, ele existe. Agora, nós não temos certeza do amanhã. O amanhã ainda não existe, irmãos. Por isso que Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Mas nós devemos viver o hoje. Nós devemos experimentar da bondade, do amor de Deus o hoje. Quantas pessoas que ficam esperando, vivendo o amanhã e não aproveitam o hoje? Ansiedade é excesso de preocupação com o amanhã, e o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus, e nós resolvemos o problema da ansiedade, o problema do medo, quando nós conhecemos a Jesus Cristo. Por isso a igreja que é viva é uma igreja que prega o Evangelho, mas não é um Evangelho só de palavras. É um Evangelho que vem acompanhado de poder. É aquele Evangelho que você fala, Deus age. Irmãos, nós precisamos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. E sabe o que nos dá esperança? É que o nosso Deus, ele está vivo. O nosso Deus está atuante. O nosso Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele foi, Ele é e sempre será o mesmo.
o mesmo Deus que curou a filha de Jairo, ou melhor, que ressuscitou a filha de Jairo, é o mesmo Deus que tem poder para fazer hoje. O mesmo Deus que curou aquela mulher que sofria de enfermidade, que já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, é o mesmo que cura hoje. E é esse mesmo Deus que convida você a lançar sobre ele todo o seu medo, a lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. É esse mesmo Deus que vem e fala para você: entrega o teu caminho a mim, confia em mim e tenha certeza, o mais eu vou fazer. Prega o Evangelho. Mas o Evangelho é a pessoa de Jesus, porque tudo isso que eu falei para vocês, nós só encontramos em Jesus. Só encontramos em Jesus. Em 1993, Jesus me livrou do meu maior temor, o medo da morte. Porque quem tem Cristo como Senhor e Salvador, sabe que a morte não é o fim. O crente não teme a morte, porque nós conhecemos o Senhor da vida e vida eterna. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos alguém que segura a nossa mão, nós temos alguém que nos acompanha em todos os momentos e em todas as circunstâncias. A Trindade está presente conosco, irmãos. E como nós ensinamos as nossas crianças, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pregue o Evangelho. Fale para os seus amigos, fale para os seus parentes, fale para os seus colegas. Pregue o Evangelho. Abriu a oportunidade, Jesus nele. Abriu a oportunidade, Jesus nela. Sabe por quê? Porque a única solução para esse mundo é Jesus. Uma igreja viva é uma igreja que prega o Evangelho. E sabe por quê, irmãos? Olha que maravilha. Quanto mais você prega o Evangelho, mais Deus vai salvar. Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Nós vamos pregar o Evangelho, e quanto mais nós pregamos, mais pessoas vêm. E quanto mais pessoas vêm, mais a igreja cresce. E quanto mais a igreja cresce, nós precisamos derrubar paredes, nós precisamos construir prédios maiores, e muitas vezes não é nem questão de construir prédios maiores, mas nós vamos, por exemplo, olhamos lá para o bairro, lá para o Jardim Elisa. Tem 80 pessoas da nossa igreja que é daquele lá. Nós abrimos uma outra igreja lá. No Jardim Elisa já dá para ir o pessoal da Morada do Sol, tantos bairros ali, nós plantamos uma igreja lá. Tem 60 pessoas do Castellani, planta uma outra igreja lá. Eu só quero trazer à sua memória que tem aproximadamente 5.500 presbiterianos esperando nós aqui. 10% da nossa população. E ainda sobra 90% para as outras denominações. Olha que maravilha. Irmãos, vamos pregar o Evangelho. Todas as quartas-feiras nós temos orado. E esse ano nós estamos orando por 35 novos membros. 35 novos membros, toda quarta-feira. E eu quero convidar você a vir a orar conosco. Porque você vai ver quando nós pregamos e quando nós oramos, o que Deus faz. E sabe o que Deus faz? Ele salva pessoas. Ele acrescenta as pessoas à medida em que nós vamos pregando. Como diz Atos capítulo 2, versículo 47. E dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Prega o Evangelho. Igreja que não prega é uma igreja que está caminhando a passos largos para a morte. Quer resolver os seus problemas? Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Cuide das coisas de Jesus, que Ele vai cuidar muito bem das suas. Mas terceira e última coisa, que mantém uma igreja viva. Primeiro, a presença de Deus. Segundo,
pregação do evangelho. E terceiro, irmãos, testemunho verdadeiro. Testemunho verdadeiro. Veja o versículo 5 que ele continua. Em pleno poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, o que mantém uma igreja viva é quando os crentes dão testemunho. Quando os crentes mudam de vida. Como diz o apóstolo Paulo, é como lá em Efésios capítulo 4. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era preguiçoso, agora levanta cedo e vai trabalhar. É mudança de vida, irmãos. Aquele que fazia fofoca, não fofoca mais. Aquele que era briguento, não briga mais. Pelo contrário, passa agora a mostrar que Jesus mudou a vida dele. Que Jesus mudou a história dele. Irmãos, as pessoas olham para o nosso testemunho. As pessoas olham para o que nós falamos. As pessoas ouvem as nossas palavras. Elas estão de olho em nós. Como um velho e bom ditado, diz que a Bíblia do não crente é a vida do crente. Conheci muitos crentes que eu não sabia o nome, mas sabia que era crente. Sabe por quê? Por causa desse gesto aqui, ó. Família, os filhos, gente, esposa com o braço aqui, a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Mas não era só isso, irmãos. Eram pessoas que eu conheci, que eu vi que tinham uma vida toda torta, mas que quando conheceu o Senhor Jesus, mudou de vida. Eu conheci pessoas que não sabiam ler, que voltaram à escola, que aprenderam a ler, para ler a palavra de Deus. Eu conheci pessoas que eram verdadeiros mentirosos e que parou de mentir. Eu conheci pessoas que bebiam, que caíam como ali na ladeira, que ficavam ali na sarjeta. Eu me lembro certa vez de socorrer um rapaz que estava na ladeira. E depois eu tive a oportunidade e o privilégio de ver esse rapaz encontrar com o Senhor Jesus e mudar de vida. Irmãos, é um testemunho. As pessoas olham para o que você fala, mas elas olham também para aquilo que você faz. Às vezes as pessoas falam, pastor, eu não posso ir em determinados lugares. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A minha pergunta para você é, como que você vai se portar lá? Como que você vai se portar lá? Irmãos, eu gostava muito de futebol. Joguei muita bola. Os irmãos aqui da igreja mesmo. E tem uns aí, ó, o presbítero Edson aí jogou com a gente, o Diego aí era o craque do time, né, porque quando ele ia era uma coisa, quando ele não ia era outra coisa, ali, o Raimundo, né, o diácono Raimundo. Mas, irmãos, eu comecei a observar que, de repente, eu estava ficando muito nervoso. Às vezes deu uma entrada. Eu lembro de um rapaz que deu uma entrada, uma voadora no Diego, eu só vi o Diego caindo. Na hora que eu vi, eu já estava lá em cima do rapaz. O que você está fazendo? O que é isso? A entrada. De repente, irmãos, a gente tem que parar. Mas às vezes Deus olha para nós e fala assim, ele não vai parar. Então deixa eu dar um jeitinho para ele parar. Eu tenho uma torção no meu joelho que quando ela chega eu tenho que parar. O médico disse para mim, ou você opera, ou você joga uma partida, joga duas, mas quando você sentir o joelho você vai parar 2 meses, 3 meses. Eu falei, eu aposentei. Eu estou aposentado. Irmãos,
a nossa atitude fala mais alto do que a nossa palavra. Por isso essa igreja é uma igreja maravilhosa, é uma igreja viva. Olha só o testemunho dessa igreja, né? Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos, e olha, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Irmãos, eles foram fiéis a Deus, eles testemunharam a Deus, eles testemunharam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador deles, mesmo diante de muitas tribulações, perseguições. Mas o texto continua. E de que forma? Com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Olha o testemunho dessa igreja. Quando alguém em Jerusalém perguntava, uma igreja modelo para a gente seguir, eles falavam Tessalônica. Eles não citavam Corinto, mas era Tessalônica. E o texto continua, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou o quê? A vossa fé para com Deus. E olha que coisa maravilhosa, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo, Silvano e Timóteo diz para os crentes de Tessalônica: quanto ao testemunho de vocês, continuem assim. Porque fazendo assim, vocês estão mostrando Jesus. Vocês estão mostrando Deus o Pai. E vocês estão mostrando o Espírito Santo. Isso é testemunho, irmãos. O que mantém uma igreja viva é o testemunho dos crentes. É o testemunho dos crentes. Isso é uma igreja viva. Eu quero lhe dizer algo. A Igreja Presbiteriana de Capivari, a nossa igreja, precisa do seu testemunho. Para que ela possa se manter viva. Viva. Nós somos uma igreja viva. Deus está presente no nosso meio, irmãos. E a presença de Deus tem nos confortado, tem nos encorajado e tem nos incentivado a irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. É a presença de Deus que nos motiva a mudarmos de vida. Porque eu não quero agradar os homens, mas eu quero agradar o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, Jesus Cristo. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A igreja é viva porque Deus é vivo. A igreja é viva porque esse Deus vivo está presente no meio dela. E para concluir, eu quero dizer para você, como está a sua vida? Como que você está? Como que você está? Como aquela mulher que viu o filho morrer e deixou o menino ali sobre a cama e saiu para encontrar com Eliseu. E Eliseu manda Geazi, Geazi vai até ela e Geazi chega e fala para ela: vai, tudo bem? A minha pergunta para você nessa noite é: vai tudo bem com você? A resposta da mulher para Geazi é: vai tudo bem. Mas quando ela chegou nos pés de Eliseu, ela abriu o coração para o homem de Deus, para o profeta.
Por isso eu quero dizer para você nessa noite, vai tudo bem? De repente você quer falar para mim, pastor, eu gostaria de dizer que não está bem, mas eu não estou em condições, mas para Deus você pode falar. Você pode abrir o seu coração para Deus. Você pode chorar nos pés dele. Você pode contar para Jesus aonde é a sua dor, irmão. Você pode contar para Jesus o que tem tirado a sua paz. Não morra. Não se torne um zumbi. Não se torne um morto-vivo. Porque em Cristo nós temos vida. E vida eterna. E olha só que maravilha. Jesus, ele apresenta para nós no Evangelho de João como pão. O pão vivo que desceu do céu. E Jesus diz que quem se alimenta dele jamais terá fome. Mas para a mulher samaritana ele diz que quem beber da água que ele der, do seu interior, não vai fluir gotas, mas fluirão rios, mas rios de água viva. Ou seja, em Jesus nós temos o pão e nós temos água. Em Jesus nós temos tudo o que nós necessitamos para termos vida e vida em abundância. Por isso, irmão, irmã, janeiro já ficou para trás. 7 dias de fevereiro já estão indo. Não deixe para buscar a Deus quando chegar o final do ano, para você poder fazer ali os seus votos. Ah, porque 2022 vai ser diferente. Faça desse ano um ano diferente. Busque a presença de Deus. Pregue o Evangelho e testemunhe com a sua vida, com as suas ações, com as suas palavras, que você conhece e que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma igreja, ela é viva quando ela tem a presença de Deus. Uma igreja, ela é viva quando ela prega o Evangelho. Uma igreja, ela é viva quando os seus membros testemunham. Tem um testemunho verdadeiro. Por isso, a conclusão dos livros que eu li sobre revitalização e plantação de igreja, a conclusão é uma só. Você pode ter os melhores métodos. Você pode ter a melhor metodologia. Mas se Deus não estiver presente, não vai. Porque igreja é presença de Deus. Igreja é pregação do Evangelho. E igreja é lugar de testemunhos verdadeiros. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram. E eis que Deus fez tudo novo. Que a nossa igreja possa continuar a ser uma igreja viva. Cheia da presença de Deus, cheia de pregadores do Evangelho e cheia de testemunhos verdadeiros. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento te louvar e te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, que nos ensina como sermos uma igreja viva. Mas eu quero te agradecer também, ó Deus, pela vida dos irmãos, das irmãs, que fazem parte, Pai, da nossa igreja, não só da nossa igreja, Pai, mas da Tua igreja. Que o Senhor continue, Pai, a abençoá-los com a Tua presença. Que o Senhor continue, Pai, a colocar na nossa mente e no nosso coração a necessidade de pregarmos o Evangelho, de falarmos, ó Pai, do amor, da salvação em Cristo Jesus, mas também, ó Pai, que nós possamos testemunhar através, Pai, do nosso modo de viver, do nosso agir. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a pessoa de Jesus Cristo. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.